Começamos bem. Começando bem, é o seguinte. Diga. O que nós estamos fazendo aqui? Não sei, você que sabe. Você que falou que era pra vir pra cá. É que gravar. eu tenho uma história para contar. Ah. Sabe, tô lembrando quando a gente teve o Samuel, quando o Samuel nasceu. Então, vamos contar a história do nascimento do Samuel, primeiro filho. Tá. Em primeiro lugar, é assim, quando a gente estava para casar, a situação era difícil, tá? Precisava trabalhar, você precisava procurar mais um emprego para a gente poder conseguir casar, montar um enxoval e tal. E eu estava bem preocupada, né? E aí eu peguei, fui orar e abri a Bíblia em Ageu, onde Deus pergunta se há ainda semente no celeiro. E ele fala, a partir do 24º dia do mês nono, eu vos abençoarei. Então, eu guardei essa data, 24º dia do mês nono, eu vos abençoarei. Então, eu entendi ali que Deus ia abençoar o nosso casamento e que tudo ia dar certo, né? Aí nós casamos, tal. Eu engravidei do Samuel com 4 para 5 meses de casado, né? Eu engravidei do Samuel. E foi saindo. Aí depois eu volto lá no início. Não, você tem que contar a história. Quando você conta a história, você tem que contar, fechar. Tem que fechar? Claro, porque senão fica tá um negócio bom. todo. Ué, daí, 24º dia e Eu tal. ia voltar lá lembrando. Então vamos começar tudo de novo, que é melhor. Não, ia voltar lá lembrando depois. Eu ia fechar voltando na história do início. Ah, mas por que estão fazendo tanto barulho lá em cima? Só porque a gente começou, acho que é uma perseguição. Então, e aí eu engravidei do Samuel. E um belo dia, eu estava em casa, uma terça-feira, tranquila, tudo bem e tal. Aí minha mãe liga e fala, Cristina, vai para o hospital. Eu não sentia dor, não sentia nada, tá tudo tranquilo. Ela vai para o hospital. Eu falei, mãe, mas eu não tô com dor, não tô com nada. Ela falou, não, Cristina, vai para o hospital agora. Aí eu falei, mãe, mas eu tô bem. Ela falou, Cristina, então chama o Dinho que eu quero falar com o Dinho, porque você tem que ir pro hospital agora. Eu, tá bom. Aí chamei e falei com o Dinho, falei, minha mãe tá falando que eu tenho que ir pro hospital agora, então vamos. E a gente já tinha ido no hospital e tava aquela tudo semana, bem, né? Aquela semana. É. Aí chegando lá, o médico examinou e tal, falou, olha, você vai ficar internada porque o neném tá virando. Antes que ele sente, a gente vai fazer a cesariana. Aí você me deixou, fez a internação, tudo bonitinho, e foi em casa pegar minhas coisas, roupas, né? Porque a Normal. gente tinha ido de tranquilo. De alegre, né? Minha mãe mandou, eu tô nada. indo, né? Aí tá bom. Aí você foi em casa buscar, né? Minhas coisas. Aí tá, e agora é com você. Então, aí peguei meu pai e minha mãe, retornamos pro hospital, chegamos lá por volta de umas 18h30, e aí eu pergunto por você lá na recepção, e a pessoa fala, olha, tá na sala de parto. Aí tá bom, vamos aguardar, né? Passado um tempo, retorno lá, pergunto, e agora, como é que tá a situação? Ah, Ana Cristina tá aqui na sala de parto. Achei um pouco estranho, mas falei, vai que é parto natural. Sala de parto, o que é isso? Tá. Bom, ficamos esperando, né? Lá embaixo, passado um tempo mais, voltei a perguntar e a resposta sempre é a mesma. Chegou um momento, gente, passado várias horas, a resposta sendo a mesma, acho que já estava perto das 11 da noite. E era o Hospital Santa Marina, ali na Avenida Santa Catarina. Próximo à Avenida Santa Catarina. Aí eu cheguei lá e eu fiquei um pouco nervoso, sabe? Aí eu cheguei... Não, mas eu não falei com falta de educação, Não, só sim. que eu falei... Ei, afinal de contas, minha esposa deu entrada aqui perto das 5 horas da tarde, desde as 6 e pouco tá na sala de parto, que pode me contar? Fala o que aconteceu, estou pronto para receber qualquer notícia. Aí a pessoa, que já era uma outra atendente, já tinha mudava as atendentes, quando eu perguntava era uma que atendia, perguntava era outra. Aí a pessoa ficou até assustada assim, era uma nova atendente, falou assim, não é possível, deixa eu ver aqui. E ela foi examinar, tem
4 Ana Cristinas aqui. Deixa eu ver o sobrenome direitinho e tal. Não, a sua esposa já deu à luz às 18 horas. Gente, eram perto das 11 da noite. Tadinho. Aí eu perguntei, então posso vê-la? Posso ver o bebê? Ah, não, não permitiam, sabe? Então no hospital que naquela altura do campeonato não permitia. Aí eu falei, mas eu tô aqui desde tal hora, tô esperando você já, olha, por favor. Aí ela autorizou, eu entrei, fui lá, vi o bebê, era o mais feio do berçário. Tava já passando da hora, eu Ele acho. tava passando da hora, eu não sentia dor nenhuma, mas ele já tava fazendo força para Ele nascer. tava com a cara E bem aí ele achatada, tava com a testinha totalmente amassada e bem vermelhinho já. bem vermelho. E aí eu olhei e falei, ai, meu filho. Né? Fiquei todo contente, fui visitar o quarto da Cristina, ela estava dormindo, eu fiquei Aí eu perto tava dela. dormindo, Eu de fiquei perto boa, dela, só olhando tranquilona. ali, né? Olhando, e aí me emocionei, E derramei uma lágrima. aí ele chorou, assim, foi interessante, porque eu tava dormindo, aí de repente eu senti um pingo cair no meu braço. Foi. Era uma lágrima. Aí Ela eu acordou olhei pra ele, ele com tava uma ali. lágrima minha. Aí, Contei com a sua lágrima. aí eu não podia ficar muito tempo, fiquei ali um pouquinho, falei pouca coisa, você também estava meio sonolenta, né? Tinha dado à luz, foi uma cesárea. Às 18 horas. E deu tudo certo. Ai, Mas graças a Deus, eu passei um sufocozinho ali esperando, mas faz parte. Passou. Essa é a vida. E ele nasceu feinho, mas aí no dia seguinte já tinha desinchado. Era o bebezinho mais lindo do berçário. Era o Samuel, o bebezinho mais lindo. Do mais feio ao mais lindo. Ao mais lindo, lindo, lindo. Foi. E foi bem interessante, porque a minha mãe ficou insistindo para ir para o hospital aquele dia. E tá bom, aí eu ganhei ele e tal, e de repente veio na minha cabeça, 24º dia do mês nono, a partir deste dia vos abençoarei. Falei, que dia? 24º dia do mês nono? Gente, o Samuel nasceu no dia 24 de setembro. 24º dia do mês nono. Lembra que eu contei lá no início? Primeiro filho, 24º dia do mês nono. Era o Samuel. Era aquele dia que o Senhor tinha marcado para ele nascer. Foi muita bênção, muita alegria. Aí quando ele chegou em casa, quando a gente, passados uns dias, levamos para casa, aí foi aquele apuro, né? A gente não via a hora de poder levar para casa. Quando levou, aquele ser indefeso que não sabe se comunicar, que chora e a gente não sabe o que ele está querendo dizer. Aí deu um apuro, ele ficou meio apurado, né? Marinheiro de primeira viagem. Aí eu lembro, eu acho que ele tinha uns 15 dias, né? Quando de repente ele teve uma crise, eu pensava que ele estava tendo uma convulsão, sabe? O peito estufava assim, falei, ele tá morrendo, ele tá com, sabe? Alguma coisa está acontecendo. E a Cristina também não sabia o que era, ficamos assim apavorados, orando ali por ele. Aí fomos chamar minha mãe, aí minha mãe veio e de repente quando ela chegou, viu, falou, ele tá com soluço. Era soluço. Aí foi essa experiência logo. Então, o nosso desespero todo por conta de um soluço do bebê. Então, faz parte, né, da vida. E aí tá ele, Samuel. E foi interessante que quando ele nasceu, ele chorou tanto, ele gritava. Aí o médico pegou e falou assim, olha, esse neném tem um pulmão, hein? Aí, beleza, né? Só que aí o Samuel teve bronquite. E o Samuel tinha dias assim dele ficar internado. Ficar internado não, ele nunca ficou internado. Mas aí tomava injeção, tal, pra sair da crise. Muito difícil. Aí teve uma época que ele teve uma crise muito grande de bronquite. E nós não tínhamos convênio. Foi muito difícil. Ele tomou aminofilina, adrenalina e não saía da crise. A boquinha roxa, fomos todo várias roxinho. vezes, né? Posto, depois hospital, e sem solução. Sem solução para ele. E aí nós fomos no hospital, no pronto-socorro, ali no Jabaquara, Saboia, e disseram que ele tinha que ficar internado. Aí quando nós fomos ver onde é que ele tinha que ficar internado,
Era uma sala grande com vários bercinhos, vários bercinhos. E aí eu queria ficar com ele, a enfermeira falou, não, você não pode ficar com ele. E aí nós ficamos olhando. Ele estava muito frágil. Ele estava né? frágil. A gente não queria abandonar ele. Mas também aí nós tomamos ficar uma com ele sem... decisão, Puxa, foi a coisa mais difícil da vida. muito difícil. Eu acho que foi o momento mais difícil da nossa vida. Aí conta. Aí a gente tomou uma decisão que eu não aconselho ninguém tome. Mas a gente não queria ficar longe do nosso filho. A gente temia que ele ficasse lá num lugar que tinha não sei quantos berços, dezenas de berços. E ele ia ficar talvez meio abandonado lá, não sei, a gente pensou umas besteiras. E a gente preferiu ficar com ele. E aí assinamos um termo de responsabilidade para tirar ele do hospital, ele numa crise, a pior crise que ele teve da vida. E com os lábios meio roxos. Olha, gente, que loucura que a gente fez ali. Aí eu entreguei ele para Deus, colocamos ele no carro, eu uma tristeza grande dirigindo, falei, Deus, a gente não tem plano de saúde, a gente não tem nada, a gente só tem o Senhor. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Meu coração partido ali, da Cristina também, mas ela não ouviu essa oração, foi uma oração que eu fiz no coração. E ele dormiu no trajeto de Jabaquara para Cidade Ademar, trajeto curto de uns 20 minutos. Ele dormiu e chegamos em casa, ele estava dormindo, colocamos ele na caminha dele lá, ele tinha 3 anos de idade. E berço, não, era cama já, né? Acho que era cama. Colocamos ele na caminha dele lá e ficamos velando por ele, olhando ele o tempo todo, orando e olhando por ele. Ele dormiu a noite toda, acordou bem no dia seguinte, sem que a gente desse mais nenhuma outra medicação. E ele nunca mais teve uma crise de bronquite na vida. Nunca mais. Deus teve misericórdia de nós. E aí, para quem conhece o Samuel é compositor, ele é ministro de louvor, ele canta, e para quem conhece ele sabe o fôlego que ele tem, né? Ele tem um fôlego assim, e às vezes a gente está lá no louvor, ele está ministrando e eu tô junto, aí eu começo a chorar. Tem uma música que a gente canta que fala que o Senhor não nos abandona, né? Na tempestade ou na paz, Ele está conosco. Então, quando a gente está lá no louvor, eu lembro dessa tempestade, que era um momento de tempestade na nossa vida. Eu falo, e Ele não nos abandona. Aí, quando eu vejo Ele cantando com aquele fôlego, aí eu começo a louvar a Deus, porque eu me lembro daquele momento, e eu vejo aquele fôlego, eu falei, meu Deus, era um momento de deserto, um momento de tempestade, e o Senhor não nos abandonou. Então, o Senhor nunca nos abandonou, né, em momento algum. E o deserto é um momento que a gente sente mesmo a ação de Deus, né, a aprovação, mas a aprovação vem com a ação de Deus, onde a gente sente Deus mais próximo. A gente teve essa bênção, né? Não tínhamos plano de saúde, e era o meu primeiro ano como pastor de tempo integral, e eu fiquei muito doente também. Fui mordido por uma aranha, quase morri. O Dani também tinha dores de garganta, que vira e mexe, estava no hospital. E naquele mesmo período, eu fui curado, o Samuel foi curado e o Daniel foi curado. Deus, a nossa cura. É isso aí, vale muito a pena confiar em Deus. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais Ele fará. Estamos contando essas coisas a propósito, porque está marcado para amanhã, às 3 horas da tarde, do dia 22, então, né, de maio de 2023, o parto da Gabriela, que é a esposa do nosso caçula, o Rafael. E será o Rafael também, a gente tem testemunha, assim. Tem testemunha de todos. Gente, e hoje vendo o Rafael, que amanhã vai nascer o bebê dele, a gente lembra que o Rafael não era para estar aqui. Tem uma música que a gente canta que fala, não era nem para você estar aqui, né? E o Rafael não era para estar aqui, porque uma vez eu sonhei que o Rafael tinha recebido uma descarga elétrica muito grande. Eu acordei chorando, a gente estava de férias,
E eu falei pra você, né? Falei, amor, eu sonhei que o Rafael tinha morrido nos meus braços. Aí nós oramos aquele momento por ele. E a gente tava em férias, mas aí depois a gente resolveu voltar para São Paulo no mesmo dia, no dia seguinte. Não, acabamos voltando no dia, naquele mesmo dia, mas não era para voltar, porque a gente tinha até uma visita que estava Que ia marcada para ir lá. chegar, né? Nós íamos ir embora, eu acho que 2 dias depois daquilo, né? Então, A visita ligou falando que não ia. não Falei, ia. então vamos para casa, né? Aí, por conta até desse sonho, a gente ficou preocupado lá. Bom, já que olha, uma visita não veio, você sonhou isso, então vamos voltar para casa. Vamos para Bom, casa. antecipamos em 2 dias o retorno das férias. Estamos no litoral norte, voltamos para São Paulo. E lá no litoral a gente não conseguia sinal tinha de telefone. E aí nós pensamos, quando a gente for para casa, a gente dá uma passadinha no shopping e arruma essa questão, né? O problema era, acho que é Claro ou é Vivo, uma das duas companhias estava com problema no chip e eu tinha que passar para resolver. Eu já estava preocupado com isso. Íamos parar no shopping, mas choveu uma barbaridade no caminho. Uma tempestade. E aí quando a gente estava aproximando do shopping, a CET estava ali, na Abrão de Moraes, a CET estava ali e falou, não pode, e mandou estava ir embora. inundado. Estava tudo inundado, Mesmo gente. que a CET não estivesse ali, não dava para entrar na garagem. A garagem do shopping estava inundada. A entrada à frente, né? A frente, estava tudo inundado. Não tinha condição. E aí nós tivemos que ir embora para casa. Aí nós viemos embora. E quando chegamos em casa, abrimos a porta, era época de férias, e o Rafael, ele dá aula. E naquele dia ele não estava dando aula porque era férias. Aí o que aconteceu? Com a chuva muito forte, ele fechou toda a casa e foi descansar um pouco. Então, quando nós abrimos a porta, um cheiro de gás, gente. Um cheiro de gás absurdo. E ele estava na sala, eu acho que ele já estava até desmaiando, porque quando nós já fomos abrindo tudo, e aí quando nós chamamos ele estava tonto, ele não sabia o que estava acontecendo. E aí nós vimos a providência de Deus, que Deus moveu o tempo. Olha, o nosso Deus é o Deus do tempo. Ele moveu o tempo, tudo pra gente não parar naquele shopping, pra gente vir embora pra casa ainda de dia, que aí nós não precisamos acender a luz, né? Também porque às vezes você chega, porque escuro, essas coisas de telefone... E o tempo estava fechado. E essas coisas de telefone demoram muito. Mas a gente sentiu o cheiro do Então a gás gente ia logo. chegar, né? E de repente vai que você já acende a luz e nós nem acendemos a luz, nada, já fomos E ele abrindo tinha tudo. preparado uma comida, que a gente chegou mais ou menos umas 2 e pouco da tarde, né? Ele tinha preparado um almoço e fechou errado o gás. Não tinha um avisinho lá do negócio, que não E estava a casa acostumado. toda trancada, então o gás ficou todo acumulado. A gente não sabe por quanto tempo que ficou, só sei que o cheiro estava forte. E vimos isso um grande, grande livramento. Porque não precisava pegar fogo nem explodir. O cheiro do gás já era suficiente para matar alguém que já está dormindo. Um amigo falou isso, que ele perdeu um amigo assim. Por causa do gás, aí o amigo foi dormir, simplesmente desmaia, a pessoa vai embora. Então não era para você estar aqui, Rafa. Não era para você estar aqui. Mas não era para ninguém, nenhum deles estar, porque eu bati a cabeça mergulhando quando a Cristina estava grávida do Samuel, na piscina com tudo no fundo, estourei a cabeça lá e fiquei com torcicolo 15 dias, era para ter quebrado o pescoço. E Deus deu livramento. Deus deu livramento. Vários outros livramentos. O Daniel, caiu da cachoeira. Todo ele, mundo gente, realmente foram milagres de milagre Deus, do sustento, milagre da direção, milagre do... Todos estão na fé. Isso é um milagre também, né? Muito todos milagre, os filhos na graças fé, a Deus, amando a todos os Jesus, filhos, né? Graças esperando a Deus. nele, né? E estamos aí. E aí amanhã nasce nosso pequeno Gael. Gael. É o primeiro neto, porque temos 2 netas, a primeira do sexo masculino. E elas já são um pouquinho enciumadas. Vocês agora vão dar mais atenção para ele do que... Mas a gente gosta tanto delas. São demais, né? Então, gostamos que o Gael está chegando e temos muita fé no Senhor. Né? Por isso que a gente teve 3 filhos. Quem tem 3 filhos tem muita fé. A providência divina. O Senhor abençoou, supriu e tem cuidado de nós. Passamos por poucas e boas, mas nunca fomos abandonados por Deus. Deus é maravilhoso. Na tempestade ou na paz. O Senhor sempre com a gente. Bom demais, gente. Eu espero que esses testemunhos aí, né,
meio assim, trabalhado, aí contando uma coisa, contando outra. A gente vai falando, Era né? para ser uma Falando, coisa falando, rápida, falando. que era só para contar Do do nascimento. nascimento do primeiro filho e das coisas meio assim, que dá uma certa angústia, uma certa e a informação errada, e você fica lá, e depois quando ele nasce, você fica meio angustiado, e depois, com 15 dias, ele fica com o coraçãozinho, parece explodindo, saindo pela boca, e a gente vai aprendendo e confiando em Deus. Deus é maior, Deus é grande. É isso aí. Um grande abraço para cada um de vocês. Na tempestade ou na paz. Nunca, Amém. nunca Me deixará. Nunca me deixou. Nunca me é um deixou. testemunho. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Obrigado, Amém. Senhor, por tua fidelidade, por tua proteção. Amém. Totalmente confiável, Senhor. Amém. É isso aí. Totalmente Confia no confiável. Senhor de todo o teu coração. Não se estribes no teu próprio entendimento. Né? Entrega a Ele o teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a Ele. Confia nele. O mais Ele fará. É isso aí. Valeu, pessoal.